Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 8 de outubro e o nosso texto está em 1 dos Reis, no capítulo de número 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, das nações que Yahvé tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com Yahvé seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos de Yahvé, e não perseverou em seguir Yahvé como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que Yahvé se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração de Yahvé, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento a outros deuses, porém não guardou o que Yahvé lhe ordenara. Pelo que disse Yahvé a Salomão: visto que houve isto em ti, e não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. A mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Levantou, pois, Yahvé a Salomão um adversário, Hadade, o edomita, e ele era da semente do rei de Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom e subindo Joabe, chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Porém, Hadade era um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre o cargo da casa de José.
Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aiás, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido com uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aiás pegou na veste nova que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz Yahvé, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram, se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, Quemos, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou, fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto ao mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez e à sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo,
sabendo que vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a vossa experiência e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse a tristeza sobre tristeza. Por isso vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo e tende-o em honra, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Ezequiel, capítulo de número 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda, 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo, e a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados, e entrou dentro e mediu o pilar da entrada, 6 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados, e a largura 20 côvados, diante do templo, e me disse: esta é a santidade das santidades. Mediu a parede do templo 6 côvados, e a largura das câmaras laterais 4 côvados, por todo o redor do templo, e as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem, e entravam na parede que tocava no templo pelas câmaras laterais em redor, para se susterem nelas, porque não travavam a parede do templo. E havia maior largura e volta das câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo ao redor do templo, por isso o templo tinha mais largura para cima. E assim a câmara baixa se subia à mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto ao templo, e entre as câmaras havia largura de 20 côvados por todo o redor do templo. E as entradas da câmara laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, à esquina do caminho do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado e o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento, e a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos 3, de fronte do umbral, estavam cobertas de madeira, e isso desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas, e até o espaço em cima da porta, e até o templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas, e foi feito com querubins e palmas, e de maneira que cada palmeira estava entre o querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra.
Foi assim feito por toda a casa em redor. Desde o chão até em cima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura e o seu comprimento de 2 côvados, e tinham as suas esquinas, e o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira, e me disse: esta é a mesa que está perante a face de Yahvé, e o templo e o santuário ambos tinham 2 portas. E havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta, 2 batentes para outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. E havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo para fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de uma e de outra banda nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Amém? Vimos então nos nossos textos de hoje, 1 dos Reis, no capítulo 11, que Salomão, apesar de ter sido o homem mais sábio, a sua sabedoria não o impediu de se corromper. A gente precisa tomar muito cuidado com a autoconfiança, de pensar que somos soberanos sobre qualquer coisa, que estamos em grande domínio de nós mesmos, do nosso ego, do nosso eu, e tomar cuidado para não se corromper. É preciso perseverar muito no caminho do Senhor. E em Filipenses 2, fica muito claro que essa vaidade, soberba, vanglória, qualquer uma dessas coisas não faz parte do caráter de Cristo, porque nesse texto a palavra nos diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo, ele renunciou a toda a sua majestade no céu para assumir uma figura humana, viver entre nós, habitar entre nós, dar o seu sangue para a nossa salvação. E aqui em Ezequiel 41, podemos perceber que há um lugar que Deus edifica para que ele seja cultuado, para que ele habite. E esse lugar, no nosso espírito, para a morada do Espírito Santo, precisa sim ser edificado pelo Senhor, mas precisa do nosso trabalho. Nós temos que nos dedicar a isso. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, justo, santo, fiel, digno, nós te damos graças neste dia, te louvamos e te bendizemos, Pai, e clamamos ao Senhor. Sonda profundamente o nosso coração, Pai, e vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós, Senhor, a autoconfiança, a soberba, a vanglória. Vê se há em nós, Senhor, a vaidade, coisas que nos fazem tropeçar, coisas que precedem a queda. E arranca toda aquela planta que não foi plantada pela tua mão no nosso caráter, no nosso coração, Senhor, arranca. E ajuda-nos a trabalhar neste sentido, que nós mesmos possamos nos tornar cônscios daquilo que nos atrapalha chegar a ti e nós mesmos possamos nos livrar de tudo isso. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Shalom!